amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o vídeo é sobre como ir bem em matemática. Se você, como eu, tem dificuldade assim com essa matéria, não tem lá aquele colê com os números, eu separei algumas coisas que eu aprendi ao longo desses anos que eu estou estudando que podem ajudar você que está começando. Então já deixa o seu like aqui embaixo, porque esse material vem do fundo do meu coração para ajudar você que quer mudar de vida. Percebo que os maiores problemas para quem tem dificuldade com matemática são dois. O primeiro é não ter uma boa base. E isso, se você não tem uma boa base, não fique chateado, tá? Porque praticamente todo mundo que vive no nosso país não tem uma boa base em matemática. Ou seja, a gente acaba começando mais ou menos com o mesmo pé. A segunda coisa é não saber interpretar o problema. Às vezes você até sabe qual a conta que faz, até sabe realizar os cálculos, mas não consegue identificar bem o que o problema está pedindo para você. Então, o primeiro conselho, a primeira dica que eu tenho para compartilhar é estude o básico, estude desde o começo, adição, subtração, divisão, enfim, vendo videoaulas. É importante porque quando você está acompanhando a videoaula é mais palpável, você consegue entender melhor do que quem estuda matemática por PDF, até porque, na minha opinião, se a pessoa estuda matemática por PDF, ela é um gênio. E assim, não pense que estudar o básico vai fazer você perder tempo, porque menos estratégico do que gastar mais tempo com o básico é você tentar fazer as coisas mais avançadas, os cálculos mais avançados, enfim, ver questões mais difíceis sem saber o básico. Isso sim é dar um tiro no pé, porque aí você não aprende nem o básico e nem o mais difícil. Fica ali completamente perdido e chega na sua prova desesperado, pronto para chorar em cima da folha. O estudo dos princípios matemáticos é cumulativo. Isso quer dizer que outras matérias, tipo conhecimentos bancários, por exemplo, é como se você estivesse construindo casas uma do lado da outra. Então, mesmo que às vezes você não veja alguma coisa, por exemplo, deixei de estudar tal pedaço ali da matéria, você ainda consegue continuar construindo outras casinhas do lado. Mas matemática é como se você estivesse construindo um prédio. Então, uma coisa depende da outra. E se você tiver faltando alguma coisa ali na sua fundação, não tem como construir mais para cima. 3. Não se auto-sabote. Isso aqui é muito importante porque dá uma ilusão de competência. Não adianta você colocar uma videoaula para você assistir, ficar 9 horas vendo o professor lá resolvendo questões e não pegar o seu caderno e tentar fazer exercícios. Isso vai dar para você uma sensação de que você sabe o que você está vendo ali, que você está conseguindo acompanhar, está aprendendo de verdade, mas não é verdade. Na hora que você vai colocar na prática, essa é a hora que você começa a ficar perdido porque não sabe o que fazer. Então, a minha dica é, quando você estiver assistindo as videoaulas do professor, quando for começar a resolver questões, antes de ele começar a resolver, você pausa e tenta resolver aquela questão. Mesmo que você não saiba nem por onde começar. Porque se você olhar ali e perceber que você travou, aí você dá play, vê a explicação do professor e depois você vai saber como começa. Porque se você não sabe, nem que você não sabe começar, você não sabe como resolver seu próprio problema, entendeu? A sua necessidade ali. Mas se você sabe, poxa, eu não sei por onde começar, você vai prestar atenção quando o professor começa e vai começar a sanar essas dúvidas. Aí, vamos supor, assistindo a mesma coisa, viu a explicação, sabe como começar? Então vai lá e começa. Pausa de novo, vai lá e começa. Em algum lugar, talvez você trave outra vez. E tudo bem. Se você travar de novo, aí você faz a mesma coisa. Play, vê o professor, vê a explicação e depois você tenta outra vez. Porque é muito importante que você tenha noção de qual é a sua dificuldade. Que às vezes, por exemplo, eu sei que eu não sei fazer, mas não sei o que eu não sei fazer. E isso vai dificultar muito o seu crescimento, a sua progressão na matemática. Porque é falado, é importante que seja um conhecimento acumulado. Agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu aprendi no canal Matemática para Passar, que é o método dos 50. Todas as referências que eu for citando aqui vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Mas Matemática para Passar ensina uma coisa que é muito legal e realmente é fundamental, que é o método dos 50. Significa que 50% da sua questão vai ser resolvida só com a leitura.
E isso é verdade. Se você não consegue ler o seu enunciado e organizar as ideias desse enunciado, você não consegue resolver o problema. Então, o método dos 50 consiste em ler o problema e grifar as informações mais importantes. As informações mais importantes de qualquer problema matemático são os números, é óbvio, né? E o comando da questão. Então, por exemplo, vamos supor que o problema é João tinha 10 maçãs, vendeu 5. Com quantas maçãs ele ficou? Então, eu tenho o primeiro número, o segundo número e eu tenho o pedido. A questão tá mandando você procurar. Então, assim, muito óbvio, né? Mas na questão de problema, não vem assim. Na questão de problema vem, João tinha 10 maçãs e hoje tá sol e a mãe dele torce pro Corinthians e ele vai vender as maçãs porque a mãe vai fazer chuva e a mãe dele quer fazer torta pra assistir o jogo do Corinthians e enfim, no final, quantas maçãs o João ficou. Então, no final vem assim. E a gente precisa saber organizar bem essas ideias, principalmente encontrar o comando da questão. Porque em concurso público, o comando da questão vai fazer toda a diferença nas alternativas, porque às vezes vai estar lá uma alternativa que parece que a resposta é aquela, mas se você não entendeu o comando, você não terminou a conta ainda. E aí vai faltar dividir por 2, vai faltar somar com alguma coisa, somar com algum outro resultado, fazer alguma outra coisinha que é a última coisa que você precisa fazer antes de colocar a resposta certa. Então é muito importante. Quando você for ler sua questão, use o método dos 50 do Matemática para Passar. Então grife as informações importantes e escreva as informações importantes antes de começar a resolver sua questão. Número 5, anote o passo a passo de cada uma das operações. Então, se você está aprendendo hoje como é que faz, sei lá, regra de 3, pega o seu caderno enquanto o professor está explicando e vai anotando o passo a passo. Então, a primeira coisa é pegar os valores, depois é encontrar o meu x, depois é colocar eles como se fossem em forma de fração, depois é ver se são inversamente ou diretamente proporcionais, depois é anotar dessa forma, enfim. Então, todas essas coisas, se você tem isso fixo na sua cabeça, você perde menos tempo. É muito mais fácil de entender, logicamente falando, como se realiza uma conta. E isso vai te economizar tempo na hora da sua prova e principalmente vai te ajudar a entender a progressão do seu conhecimento. Então, o que realmente eu estou aprendendo. Isso é até porque depois você vai adicionando outros hacks ali, né, na sua conta. Então, por exemplo, agora eu já sei que eu posso cortar ali alguns zeros. Agora que 100 dividido por 4 vai dar 25. Essas coisas que no final acabam ajudando você na hora de fazer sua conta. Mas para que você consiga fazer essas coisinhas, esses hackzinhos, você precisa saber o básico. Resolver questões é muito importante e é uma dica que está sempre presente, assim, quando a gente fala sobre aprender matemática, todo mundo sempre, não, você precisa treinar até morrer. Mais importante, isso que eu vou falar pra vocês, mais importante do que só treinar, mais importante do que só fazer questões, mesmo que você estiver errando, não quer dizer que você não tá aprendendo, não quer dizer que você não saiba fazer, não quer dizer que você não vai conseguir. Porque é errando que você vai aprender matemática, é errando, isso é normal, tá bom? Então não se desanime se você estiver errando muito, não tem problema errar agora, tem que errar agora mesmo pra chegar na hora da prova acertar. E quando você estiver fazendo os seus exercícios, é muito, muito importante que você entenda que mais importante do que acertar é saber por que você errou. Então, se você estiver errando alguma coisa, sempre procura encontrar onde foi que eu errei. Por que foi que eu errei isso? Eu esqueci alguma coisa? Eu esqueci algum valor? Eu esqueci de fazer alguma conversão? Esqueci de colocar enfim, uma vírgula, tirar uma vírgula, colocar um zero? Enfim, essas coisas são muito importantes. Então, sempre que você for resolver qualquer tipo de exercício e você errar, não só, tipo, vai lá e vê como faz e enfim, não. Tenta de novo, procure encontrar qual foi o lugar onde você errou, porque isso vai preenchendo as lacunas do seu conhecimento. Por exemplo, se eu tô com um problema na minha base ali, nas coisas mais básicas, e eu vou estudando, e aí eu vou tentando evoluir, se eu tiver algum problema mais pra frente, e eu conseguir entender o que foi que eu errei, aquele lugar onde estava faltando um tijolinho ali no meu prédio, ele vai ser sanado. Então eu vou ficar com uma base cada vez mais forte, até que vai chegar uma hora onde você realmente vai conseguir resolver os problemas de matemática sem problema nenhum.
Se você acha que eu sou um gênio da matemática, tá longe disso. Eu tenho que suar minha camisa para conseguir fazer as questões. Assim, eu acho que eu sou melhor com outras coisas, né? Aquela famosa sou de humanas, mas não quer dizer que eu não consegui aprender. E se eu estou aprendendo, gente, vocês também vão conseguir aprender. É sério, é sério. É sério, do meu coração. Se eu tô aprendendo matemática, você também consegue aprender. Faça essas resoluções de questões até que você consiga resolver tudo sozinho. Sem precisar ficar dependendo do professor, sem precisar ficar dependendo de olhar os comentários dos alunos. Inclusive, isso é uma dica legal, gente. Olha, assim, o Que Concursos é um site só de questões. E você pode colocar a matéria que você vai estudar e a submatéria, né, o tema dentro da matéria, para você estudar bem especificamente aquela coisa de matemática que você precisa ver, razão e proporção, enfim, não sei. E aí você coloca lá as questões para você. Só que esse site, ele é pago e não é todo mundo que eu sei que pode assinar. Só que tem uma coisa aí, uma diquinha que eu vou deixar para vocês. Que é, quando você for fazer as questões, ao invés de você realmente responder e clicar lá em responder, não responda. Tipo, responde mentalmente, anota no seu caderno e depois você abre os comentários. Eu sei que hoje o site, ele tá bloqueando alguns comentários dos alunos porque ele percebeu que tá tendo, acho que, muito acesso e pouca assinatura, né? Que é porque o pessoal, eu pelo menos fazia isso antes, eu só via respostas dos alunos e por ali eu conseguia estudar muito mais do que 10 questões, porque eles só te dão 10 questões e no dia seguinte só que você vai conseguir fazer de novo. E aí, desse jeito, você consegue fazer mais questões. Então fica aí. Depois que você vê que você conseguiu fazer o exercício sozinha, né? E deu tudo certo, aí você pega então esse mesmo exercício, essa mesma conta, a mesma operação e faça com valores diferentes. Porque assim você vai fixando cada vez mais, principalmente o método de ser resolvido, passo a passo de cada uma das operações. Por último, eu queria falar com vocês aqui sobre os conteúdos que estão no nosso edital. Para que você tenha mais calma no seu coração, não sei explicar. Às vezes a gente olha para um edital com coisas tão difíceis, assim, com nomes tão complicados, e a gente fica com medo, né? Isso parece um pouco intimidante, mas eu vou compartilhar com vocês aqui, colocar aqui na tela, tudo que tá no nosso edital de matemática, tá? Vamos lá. A primeira coisa são os números inteiros, racionais e reais, que são, então, esses números, que é, então, esse conjunto de números. Tudo isso que a gente tá vendo aqui, a gente já viu na escola, gente. Em seguida, eu tenho o sistema legal de medidas, que fala de milímetro, centímetro, decímetro, enfim. Aí eu tenho as razões e proporções, que é quando entra a regra de 3, entra simples e composta, entra porcentagem também. Inclusive, porcentagem, gente, é muito importante estudar porcentagem, porque além de matemática, o concurso do Banco do Brasil tem matemática financeira, que é essencial que você seja craque em porcentagem. Muito, 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 muito importante estudar a porcentagem, tá? Você tem que ser craque em porcentagem. Aí vem lógica proposicional. A lógica proposicional vem do RLM, que é o raciocínio lógico matemático, tá? Então a gente vai aprender tabela verdade, vai aprender sobre os conectivos. E olha, se você nunca viu isso aqui na sua vida, não se desespere, tá bom? Eu posso trazer para vocês uma aula só sobre lógica proposicional, acho que pode ajudar. Mas assim, eu só vou fazer se a gente bater uma meta aí de 3.000 likes, tá? Nunca fiz isso, mas é isso. Porque eu também não vou ficar caçando coisa, porque eu preciso estudar, né, gente? Então, se vocês pedirem muito nos comentários, se vocês derem muito like aqui, eu trago uma aula. Eu acho que dividida em duas você consegue bater sua parte de raciocínio lógico toda do edital. Então, é bem tranquilo. Eu vou colocar a imagem aqui. Olha, lendo isso aqui, se você nunca ouviu falar, nunca viu, não sabe fazer a leitura, aqui tá escrito não, P, E, que, se, somente se, não P ou não que. É o que está escrito aí nessa frase. Então, os conectivos são esses V, esses chapeuzinho aí, essas coisas diferenciadas. E a proposição é essa letra que, na hora da prova, às vezes, é substituído por uma frase. Então, poderia ser assim. Vamos supor, tá? Que P é Maria... deixa eu ver. Maria tem o cabelo vermelho. E que é João tem o cabelo azul. Então, essa proposição seria lida assim.
não Maria tem o cabelo vermelho e João tem o cabelo azul. Se somente se, não Maria tem o cabelo vermelho ou não João tem o cabelo azul. É isso. Mas, mais uma vez, se soou como grego pra você, deixa um comentário aqui que eu trago uma aula completa sobre tabela verdade, sobre proposições pra gente estudar junto. Beleza? Eu trago uma aula completa. Você sentiu agora, né? Raciocínio lógico, mas manja. Matemática não sei nada. Matemática eu não sou boa, gente. Mas raciocínio lógico eu posso ajudar. Aí tem noções de conjuntos. Gente, esse é o meu terror. Assim, eu vou ser sincera. Os professores ficam falando... Mas eu sempre esqueço alguma parte dessa bendita dessa conta. Meu Deus. Eu tô fazendo, eu esqueço de subtrair alguma coisa. Eu esqueço de adicionar alguma coisa. Porque são muitos detalhinhos, entendeu? Mas também não é impossível, tá? Algumas eu acerto, mas eu ainda sou muito... Ai, eu me irrito com essa prova. Aliás, eu me irrito com essa... Aí eu tenho relações e funções, que são as funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas. Tem um nome, assim, parecido horrível, mas não é tão ruim assim quanto parece. É uma imagem que a gente já viu várias vezes e é só saber ler a imagem que você consegue fazer bem, ou até mesmo se você conseguir ler como tá problematizado, você também consegue responder, porque às vezes a alternativa é só você ver como é que vem essa ondinha aí, onde que ela fica e já era, tá pronto. Então, sem desespero. Aí eu tenho as matrizes, tem a ver com encontrar um valor que é dividido por linhas e colunas. Tenho as determinantes, que são também baseadas na matriz, né? Então você vai encontrar um número determinante que é baseado numa matriz. Agora, faltando as últimas três, tem sistemas lineares, que está no edital. Os sistemas lineares funcionam assim, é um conjunto de equação com tantas equações ou tantas incógnitas, e a solução de um sistema linear inteiro é a solução de todas as equações lineares. Como assim? Tem uma imagem ali, vou colocar para vocês darem uma olhada, essa imagem que tá passando aí. Por exemplo, eu tenho 3 números aqui embaixo, são 3 valores. Um é R$6, o outro é R$14, o outro é R$7. E eu tenho que descobrir o valor de cada uma dessas frutas. E quando eu consigo encontrar o valor certo dessas frutas, eu encontro então a resposta para todas as minhas equações. E é isso, basicamente é isso. Eu trouxe as frutinhas porque na frutinha é sempre mais fácil da gente entender, né, galera? Eu tenho as sequências numéricas, inclusive tem uma aula muito boa do Matemática para Passar só sobre sequências numéricas, que eles ensinam alguns macetes top, assim, pra você não errar mais isso. Eu vou ver se eu acho, tá? Se eu encontrar no YouTube, eu coloco aqui embaixo também. Se eu não encontrar, deve ter em algum lugar no canal do Matemática para Passar, porque eles disponibilizam bastante material gratuito. Mas você também pode, se você achar que precisa, procurar pelo material, o curso deles mesmo, o preparatório. Eu acredito que tem pro Banco do Brasil, tá bom? Aí eu tenho a progressão aritmética e a progressão geométrica, que são as conhecidas PA e PG. A progressão aritmética também é uma evolução aí das sequências, né, numéricas. E é isso, acabou o nosso edital de matemática, gente. Tá vendo? São coisas que a gente já viu na vida, sabe? Não é um terror horrível assim. É só a gente ir com calma. Vai com calma, sabe? Não fique pensando que por você tá errando alguma questão, errando em alguma coisa, que você não é bom em matemática ou você não vai conseguir. Inclusive, os livros de mindset falam muito sobre isso, né? Aquilo que você acredita que você é capaz, você consegue fazer. E se você não acreditar que você é capaz, você realmente não consegue. Então pense assim, todo mundo tem o mesmo cérebro. Todo mundo tem a mesma capacidade. Todo mundo, isso é científico, você consegue aprender matemática, tá? Então, eu tô aqui pra te incentivar, falar pra você que é possível. Se eu consigo, você consegue. Eu não sou um gênio, mas eu vou conseguir aprender. Eu estou conseguindo aprender. Então, não desista, vai tentando, tá bom? E acho que é isso, gente. Acho que é isso. Eu sempre fico muito feliz de passar um tempo aqui com vocês. Mais uma vez eu peço pra você deixar o seu like aqui, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, transmitir para mais pessoas. Só para lembrar vocês, aí embaixo eu vou deixar o que eu encontrar de cursos de matemática básica, enfim, todo o material eu vou deixar aqui embaixo de referência, tá bom? Que eu consegui encontrar para ajudar quem precisa de ajuda com matemática, tá? Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.